Boas. Para este vídeo eu decidi discursar filosoficamente um bocadinho acerca da questão qual a importância da lógica para as pessoas no sentido geral. No meu entender, a importância é máxima. A lógica ela é transversal a todas as áreas de saber, a todos os conhecimentos. A lógica num sentido geral, simples, sintético. Para mim, no meu entender, a lógica deveria ser ensinada, deveria ser uma base fundamental para o ensino, em todas as instituições de ensino, basicamente. As pessoas deveriam aprender a organizar melhor o pensamento e identificar as falácias, as hipotéticas falácias que existem e que podem existir no pensamento e a potenciar congruências dentro das próprias crenças. A falácia, a lógica é importante para todas as áreas, nasceu dentro da filosofia, de uma maneira ou de outra. O primeiro a sistematizar a lógica foi Aristóteles, apesar dela já ter sido desenvolvida pelos sofistas, ou abordada pelos sofistas, por Platão, por exemplo, e até mesmo por alguns pensadores na Índia, se não me engano. Mas a lógica, no sentido mais lato possível, a lógica formal, a lógica informal, a lógica simbólica, a lógica matemática, teorias de argumentação, elas são fundamentais para nós organizarmos o nosso pensamento no sentido geral. Seja para ciências aplicadas, seja para tomar decisões básicas no dia a dia, seja para a correlação das pessoas com crenças, com pensamentos, com ideias, teorias, ideologias. Tanto a lógica como a relação de uma hermenêutica, de uma psicologia hermenêutica com a lógica. Porque eu criei uma teoria, que é a teoria da logicidade, apesar desta palavra já existir, em que, por causa da relação deficiente que muitas vezes as pessoas têm com ideologias diferentes, com teorias diferentes, com coisas diferentes, basicamente, relativas à diferença identitária, quando uma pessoa ouve algo e uma pessoa se precipita a dizer que isto não faz sentido nenhum só porque coloca de uma maneira em causa, ou pode colocar de alguma maneira as próprias crenças em causa, eu criei a teoria da logicidade, que eu até abordo na obra Ensaio sobre o Individualismo, que é a logicidade é o quê, neste caso, segundo o trabalho que eu desenvolvo? É uma potencialidade, é uma hipoteticidade, é uma, eventualmente, realidade lógicas. Quando nós, por exemplo, lidamos... alguém chega ao pé de nós com um sistema filosófico diferente, com uma ideia diferente, com uma ideologia diferente, com uma crença diferente, qual deve ser a nossa reação a priorística, principalmente quando essa crença diferente, seja o que for diferente, coloca em causa as nossas crenças? A nossa reação deve ser uma reação de abertura consciencial, de admissão de possibilidades e de humildade, em que uma pessoa admite a possibilidade daquilo que a outra pessoa está a dizer fazer sentido. A prioristicamente, admitir a possibilidade a priorística de fazer sentido. E quando eu admito a possibilidade a priorística daquilo fazer sentido, eu admito que aquilo é uma logicidade. A priori é uma hipoteticidade lógica. Que é para quê? Que é para, com este relativismo lógico ou priorístico, ou prioristicamente lógico, ou seja o que for, eu colocar em pé de igualdade aquela crença relativamente à minha, ou aquela logicidade relativamente à minha. E com este relativismo hermenêutico, este relativismo filosófico, é que se eu denegrir, se eu a priori inferiorizar uma crença, uma ideia, uma ideologia, neste caso uma logicidade, dentro deste enquadramento, eu nem sequer vou querer perder tempo para o tentar conhecer e para o tentar compreender, porque em termos de lógica e da hermenêutica, o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão. Mas se eu admitir a priori que algo, uma logicidade, é uma possibilidade lógica, é uma hipoteticidade lógica, é algo que pode ou não ser lógico, é algo que pode ou não ter sentido, se eu admitir a priori a minha ignorância, o meu estado de ignorância relativamente àquela ideia, eu criarei condições priorísticas, a priori, para estudar, eventualmente. Para estudar. E para eventualmente compreender. E o que é esta logicidade? Esta teoria de logicidade? Tem três princípios fundamentais que eu desenvolvo, que eu criei. Que é
a diversidade elementar, uma logicidade participa de diversos elementos, a congruência correlativa, esses diversos elementos devem ter congruência entre eles, mutuamente, e a sustentação pela totalidade. Se alguém me aparece com uma ideologia, antes de eu me precipitar, uma ideologia, uma crença, um conceito, seja o que for, antes de eu me precipitar a considerar que aquilo não tem lógica, eu devo procurar compreender primeiro, fazer um exercício hermenêutico, compreensível e compreensivo, uma tentativa verdadeira de compreender aquilo que me possa estar a ser transmitido, de maneira a só depois de um exercício adequado e profundo eu poder perceber se de facto tem lógica ou não tem, e deixando sempre a abertura para a possibilidade, sempre admitindo a possibilidade de poder não ter compreendido tudo, para poder dizer que tem sentido ou não tem sentido. Porque há uma citação que eu gosto muito, que eu faço, que eu também escrevi na obra Ensaio sobre Realismo, que é: facilmente se considera que não tem lógica uma lógica que ainda não se conseguiu compreender. Então, esta relação da psicologia, da hermenêutica e da lógica, elas são fundamentais. Porque o que acontece com muita frequência, e mais uma vez vou falar na falácia de espantalho, é o nosso ego, ele está sempre a fugir da dor e da morte, é um sistema de sobrevivência. Ele foge do desconforto. Sempre que alguma coisa coloca em causa as nossas crenças, é desconfortável. E se é desconfortável, ativa-se o ego e uma pessoa tenta fugir daquilo, de uma maneira ou de outra. Porque é desconfortável uma pessoa colocar-se em causa, uma pessoa admitir a possibilidade de estar errado, por exemplo. Então, esta dimensão psicológica que leva uma pessoa a denegrir pessoas inteligentíssimas, a denegrir uma ideologia diferente só porque não se quer colocar em causa, esta questão psicológica e esta questão que a priori condiciona a nossa interpretação, que no meu entender a hermenêutica é a ciência da interpretação para a compreensão, não só, mas também esta questão psicológica, esta questão hermenêutica condiciona a nossa capacidade de nos relacionarmos com a lógica e a partir da lógica e para a lógica, relativamente a contextos em particular, relativamente a conteúdos, seja os quais forem. Quando uma pessoa não admite a priori vamos imaginar, tudo que tem, olha, por exemplo, é um exemplo pertinente porque é das coisas mais polémicas que pode existir, é tudo o que envolve a espiritualidade no sentido geral. Quando uma pessoa ouve algo relativo à espiritualidade, que é fácil rotular de falso, de charlatanice, de ilusão, seja o que for, ou de maluquice, ou de relativa a malucos, uma pessoa muitas vezes manifesta-se logo contra isso, seja qual for, relativo à espiritualidade, mas se uma pessoa perguntar o que é que a pessoa sabe acerca disso, a pessoa não sabe nada. A pessoa simplesmente é contra aquilo que, o quê? Desconhece. A pessoa precipita-se a julgar que não faz sentido uma coisa que nem sequer conhece. E se o conhecimento é condição de possibilidade da compreensão, que arrogância é esta para julgar que algo não faz sentido quando não se compreende porque não se conhece e não se conhece porque não se procurou conhecer. E porque, a priori, não se admitiu a questão da logicidade, que é a possibilidade de ter lógica ou não ter lógica. A hipoteticidade de ter lógica ou não ter lógica, ou, em última instância, a realidade lógica. Portanto, antes de nós descobrirmos ou não uma realidade lógica, ou a falta da realidade lógica, que é quando se demonstram incongruências correlativas relativamente à diversidade elementar, e dentro da sustentação pela totalidade, se uma pessoa descobre verdadeiramente isso e objetivamente que existe essa incongruência correlativa, por exemplo, poder-se perceber que existe ali uma irrealidade lógica ou uma falibilidade lógica ou uma incongruência lógica, seja o que for. Mas até se descobrir isso, deve existir a consciência de que existe uma possibilidade lógica. É possível ter lógica ou não ter lógica, não sei. Esta necessidade de nós admitirmos a nossa ignorância relativamente a assuntos diferentes, a conceitos diferentes, a crenças diferentes, esta necessidade de nós sermos relativistas relativamente àquilo que nós desconhecemos, relativamente àquilo que nós desacreditamos a prioristicamente, isto é fundamental. Então, qual é a importância da lógica para a nossa vida? Até para o conhecimento das falácias, ou fundamentalmente adiante o conhecimento das falácias, para evitarmos raciocínios falsos, duvidosos, e para evitarmos tanto enganar como ser enganados e manipulados. Qual é a importância? A importância é máxima. Porque tudo isto que eu acabei de falar, relativo a crenças, relativo a ideias, relativo a conceitos, isto envolve ciência, isto envolve as várias ciências, isto envolve a sociedade no sentido geral, isto envolve a relação dos políticos com
com o povo e do povo com os políticos. Isto envolve tudo, isto envolve a matemática, que a lógica foi muito aceita pela matemática e pela ciência no sentido geral. Uma coisa que nasceu dentro da filosofia, tantas coisas nasceram dentro da filosofia. Qual é a importância do conhecimento da lógica, no sentido geral? É máximo. Não quer dizer que seja a única coisa importante, a coisa mais importante que existe no mundo, entre aspas, mas é uma importância máxima, porque é transversal a todas as áreas de saber. E neste caso, o que é muito importante perceber é, a partir daquilo que eu desenvolvi, que eu desenvolvo até no meu trabalho, a necessidade de correlacionar saudavelmente a hermenêutica, a psicologia hermenêutica e a lógica. Porque quando se mexe com o sistema de crenças de uma pessoa, a pessoa facilmente entra numa deturpação. Imaginem que alguém apresenta dados que colocam em causa uma crença que eu tenho. O que é mais fácil para mim? O que é mais fácil para mim, para eu não ter, o que é mais confortável para eu não ter de colocar em causa as minhas crenças, é eu criar um espantalho daquilo que a pessoa diz, daqueles dados que a pessoa deu, daqueles factos, daqueles enunciados, seja o que for, daquelas proposições, para tornar mais facilmente refutável, porque ao ser mais facilmente refutável, ou ao ser refutado, mesmo que seja a partir de uma interpretação que distorce completamente o objeto original, ao tornar mais facilmente refutável, eu não tenho de colocar em causa as minhas crenças. E ao não ter de colocar em causa as minhas crenças e a falta de lógica até das minhas crenças, entramos também no domínio da psicologia e da hermenêutica, em que há uma condição a priori da minha relação hermenêutica com o objeto que eu estou a interpretar, por causa de uma dimensão psicológica em que existe um apego a determinadas crenças que eu tenho dentro do meu sistema de crenças. Então eu vou condicionar a minha relação lógica por causa de uma dimensão a priorística psicológica ou hermenêutica. Daí a importância do conhecimento da lógica, da psicologia, neste caso psicologia hermenêutica e da hermenêutica, no sentido geral. Enquanto ciência da interpretação para a compreensão. Porque pensar a lógica sem pensar a questão da interpretação e a questão da compreensão é pensar a lógica de forma muito deficiente, de forma como uma lacuna enorme. Portanto, nós temos de perceber que, apesar de separarmos a lógica de uma maneira ou de outra da hermenêutica ou da psicologia, para efeitos de estudo, nós temos de compreender que todas elas são importantes. Agora vamos imaginar um cientista, uma autoridade científica, por uma questão psicológica, está apegado a um determinado sistema ideológico, a uma crença, e de repente aparece outra pessoa, outro cientista, com dados que coloca em causa convenções científicas em que uma autoridade científica está apegada, de forma inconsciente. Apresenta estes dados, e como a pessoa está apegada a determinadas crenças que aqueles dados colocam em causa, e a pessoa tem dificuldade em lidar com o desconforto de colocar em causa as próprias crenças, o que é que esta autoridade científica poderá fazer? Criar um espantalho dos dados e dos enunciados que a outra pessoa está a afirmar. Por causa de quê? Por causa da dificuldade psicológica de lidar com uma diferença identitária que coloca em causa as próprias crenças. Portanto, mesmo no palco científico, o conhecimento de lógica, da hermenêutica e desta dimensão psicológica que leva muitos cientistas a um conservadorismo decadente, inconsciente, é muito importante. Então qual é a importância da lógica para todos nós? Ela é básica, ela é fundamental. Todos nós devemos estudar de forma autodidata, e as instituições em si devem ensinar conhecimentos de lógica, de filosofia, pensamento crítico, hermenêutica e teorias de argumentação e psicologia. Nós devemos aprender todo este tipo de coisas para incentivarmos a nós mesmos e aos outros a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. E um pensamento o máximo possível congruente entre as diversas crenças que uma pessoa tem dentro da sua consciência e que uma pessoa afirma na sua consciência. Portanto, isto é apenas uma reflexão que eu faço, uma reflexão que eu deixo, um discurso filosófico que eu deixo para pôr as pessoas a pensar acerca da importância de nós estudarmos. Nós temos vontade de estudar a filosofia, vontade de estudar a lógica, porque é importante para o nosso dia-a-dia, é importante para a nossa forma de nos relacionarmos com a vida e connosco próprio. E com a dimensão política, filosófica, social, até emocional, intrínseca. Voltando, quais são os princípios fundamentais da lógica que eu desenvolvo no meu trabalho, que envolvem também a necessidade de uma consciência
mínima do princípio de identidade e do princípio da não contradição de Aristóteles, porque isso é tão básico e é tão importante para toda uma data de sistemas mais sofisticados que possam surgir a partir daí, mas isso é básico, é a base, é radical, é relativa à raiz. Estes princípios fundamentais são a diversidade elementar, para uma logicidade, diversidade elementar, que cada sistema lógico, seja o que for, ou hipoteteticidade lógica, participa de diversos elementos para se constituir enquanto tal. A congruência correlativa, dentro de quê? Desses diversos elementos que existem. E a sustentação pela totalidade. É procurar conhecer a totalidade de um sistema lógico, a totalidade da diversidade elementar e da congruência correlativa que deve existir, para depois se perceber se faz verdadeiramente sentido ou não. E para isso nós temos de estudar, temos de admitir a nossa própria ignorância. E sempre que nós nos relacionamos com uma crença diferente, nós percebemos, espera lá, se os princípios fundamentais da lógica são diversidade elementar, congruência correlativa e sustentação pela totalidade, eu não me devo precipitar a considerar que esta ideia não faz sentido sem primeiro a conhecer profundamente e sem primeiro conhecer os meandros que possam sustentar a hipotética logicidade que essa crença, ideia, ideologia, teoria possam ter. Estão a perceber a importância da lógica, a importância da hermenêutica, a importância da psicologia. E fica aqui uma pequena reflexão filosófica acerca da importância da lógica para as pessoas, no sentido geral. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal, e cumprimentos filosóficos.